quando eu passo por isso, eh, porra, ali eu percebo que eu deixei um legado, sabe? É, que você é Como importante. coadjuvante, porque numa equipe de operações especiais, a gente pode dizer que nem existe ator principal, né? Uma patrulha não existe o ator principal, o ponta não é mais importante do que a retaguarda, o ponta só faz o que faz porque a retaguarda faz, porque ele tem retaguarda, e mais do que isso, o que faz o cara combater é a certeza de que ele não vai ser abandonado. É, exatamente. Que Não ele é a, sabe que não é a tem gente ali com competência ele. técnica, porque eu posso te perguntar, um cara comandos, um cara com todos os cursos de forças especiais, mas que tu não confia, e um cara que tu nunca viu combater, mas que tu fala assim, irmão, morro contigo, tu escolhe quem para ir contigo. Ah, é o cara que, pô, meu irmão. Então, assim, em muitas situações, tu não vai escolher a técnica. Eu prefiro um cara que eu confio do que um cara técnico. Eu prefiro um cara que vai falar assim, meu irmão, então nós vamos morrer junto. A gente vai sair daqui. E, e aí eu tive isso, então eu tive essa resposta, né? Então eu não tenho medo nenhum de não ser protagonista. Eu tenho o meu protagonista, eu sou protagonista da minha vida, né? Mas ali no BOPE eu tive uma passagem como um bom coadjuvante. Hum. Eu sou daqueles caras lá que foram para a Copa, entrou, jogou um outro jogo bem, né? Mas não figura entre os que serão lembrados. Mas graças a Deus eu sou o cara que, se eu volto lá e peço para os amigos que fiz assinarem, eles assinam sem se preocupar. Pô, isso é Nunca top, fui cara. desonrado, nunca ouvi um amigo ligando para mim falando assim, porra, falou merda lá no podcast, pô, me senti mal com alguma história que tu contou, então eu me sinto honrado por isso também, porque eu continuo honrando a confiança que eles têm em mim. Eu acho que isso é mais importante do que qualquer dinheiro que eu possa ganhar, e eu jamais deixaria e iria expô-los, né, de alguma forma. Todo o trabalho foi desenvolvido em cima disso. Top, O cara. 30 entra, eu não acreditava em Deus, e aí uma das coisas que eu te falei no início, a gente conversando aqui, né? Hoje o curso de mentalidade, mas a gente fala sobre a Bíblia, algumas passagens, né, que eu não conheço, a gente fala sobre a PNL, a gente fala algumas coisas de neurociência, a gente fala da nossa experiência, a gente conseguiu juntar tudo. Então, quando a gente fala de trilha neural, a gente usa ferramentas de caminhada na trilha. E a gente explica, né, como é que uma trilha neural se forma, como é que é Pô, uma trilha no maneiro. mato. Então a gente Você utiliza a própria e trilha para falar sobre sobre neurociência ali, ensinar aí, neurociência. aí. E aí a Top. gente usa tudo. E aí eu não acreditava em Deus. Aí um dia o Brito, inclusive, estava me ligando aqui, ó. É, porra, vou aproveitar que ele vai vir aqui, eu vou tirar uma foto para ele aqui, ó. Porra, porra, Brito, tô no podcast, irmão, não me atrapalha não. E Ao vivo, meu irmão. deixa eu contar minhas histórias aqui, cara. Depois ele vai te convidar, não fica com ciúme, não. E, Aí, irmão, te perguntar, hum, tem alguma outra coisa que você quer? Ah, não, você nem terminou a. então, aí É. eu tava com 30 em Joinville, ele falou assim, Deus, eu não escolhi esse lugar aqui para estar, então o Senhor me mostra o caminho. E a gente estava, aí a gente voltou, tinha um aluno só para um curso. E eu sempre tive muita gangorra emocional até esse dia. Aí eu tô no quarto assim, cara, deitado, e eu tinha falado para ele que eu ia cancelar o curso. Falei, 30, vou cancelar o curso, só tem um aluno, 20 dias para o curso acontecer. Aí eu falei assim, falei, pô, Deus, tu não existe, não. Eu tô com o homem de Deus, tô contribuindo na vida das pessoas, e cadê o Senhor que o Senhor não me manda aí as ovelhas? Aí eu ouvi uma voz que falou assim, Freitas, o que tu tá fazendo, cara? Falei, eu tô fazendo o que eu sempre faço, pô, passando as propagandas nos grupos, coloco todo dia e não aparece ninguém. Aí ele falou, o que tu ensina? Falei, eu ensino que as mesmas ferramentas não vão levar a resultados diferentes. Falei, putz, vou ter que levantar, né, cara? Aí eu levantei, falei, caralho, vou ter que dar um jeito. Agora eu já tomei uma aula de coach de Deus, né? Agora eu tenho que. Aí eu ouvi uma voz que falou assim, cara, faz a tua parte.
Durante todo o ano de 2020, por causa da pandemia, o sítio que a gente fazia curso não tinha luz. Aí eu fui na sala, falei, Chuchu, irmão, a gente vai ter que mudar a estratégia. Ela, o que que a gente vai fazer? Eu falei, a gente vai entrar em todos os grupos, catalogar um por um, vai falar com um por um. A gente catalogou 1.800 números. Aí eu criei um textinho. Tudo bom? Eu sou o Léo. Pô, sou da equipe do Freitas e do Alas, eles têm um curso. Eu mandei para 1.800 pessoas. Em 10 dias eu fechei 24 alunos o curso. Aí ligava por 30 para cada um que ligava por 30. Só que aí eu ainda não tinha sentido o milagre. No dia 17 de agosto, o curso era em agosto daquele ano, no dia 17 de agosto, a responsável do sítio, que não tinha luz, a gente teve que comprar gerador, né? Tinha que ficar passando um fio. Ela entra em contato comigo e fala assim, Freitas, já tem luz no sítio, não precisa mais se preocupar. Aí ali eu senti um milagre, né? Ali eu falei, cara, sempre que eu fizer o meu máximo, Deus vai Vai fazer o... prover, né, naquilo que eu não consigo. Aí ali eu falei, cara, é isso. Eu me tornei cristão ali e muita coisa que... Aí eu comecei a voltar meus olhos para a Bíblia, não sou um cara conhecedor, né? Tenho medo às vezes de estar falando besteira, então me contenho. E aí eu comecei a encontrar, como a gente conversou, né? No livro de Martin Seligman, o pai da psicologia positiva, Florescer, ele fala que uma das formas de você gerar bem-estar é um caderno de gratidão. Todo dia você escrever ali 3 motivos pelo qual você é grato. No livro de Shijar Chamini, Inteligência Positiva, ele fala a mesma coisa. Toda vez que aconteceu uma circunstância negativa, quais são as 3 lições que você está aprendendo com ela? E aí eu comecei a olhar para a Bíblia e eu comecei a ver essas coisas na Bíblia, né? A Bíblia fala em tudo dai graça. Se no momento de tua angústia fores frouxo, tua força será pequena. Porque isso daí tem a ver com estado de interferência de recurso. Então eu comecei a encontrar e eu falei, cara, sempre busquei um Deus óbvio, lógico, e a PNL e a neurociência mostra, tá tudo lá escrito, né? Eu encontro várias coisas assim, né? Você conseguiu ali enxergar a Deus dentro do que você estava várias. Esses dias realizando, né? eu consegui descobrir, assim, consegui entender, né, o problema que o quanto o desejo gera sofrimento nas pessoas e a Bíblia fala para você evitar o desejo. O desejo é uma falsa expectativa, né? Só que quando no desejo você tem um banho de dopamina. Você deseja o resultado, mas você não foca no crescimento, no teu crescimento, no processo. E muitas vezes, quando Deus na Bíblia fala sobre o desejo, é para você conseguir controlar esse impulso. Até porque se você pegar 10 milhões tem 11 milhões de receptores, né, dentro da gente, 10 milhões são para atender a visão. A dopamina, antigamente, ela imagina uma árvore bem longe. Aí o cara lá do tempo das cavernas, ele olhava, ele pensava assim, porra, deve ter comida lá. Então ele começava a andar. O que ia acontecendo conforme ele ia andando? A árvore ia ficando maior. Isso. Então o que ele fazia? Se mantinha motivado para continuar caminhando. Certo? Certo. O futuro dependia do andar. Então, Do processo. ele ia ali liberando dopamina. Cara, ele estava vendo. Só que a gente evoluiu enquanto humanidade, né? O problema é que as pessoas veem a árvore delas, mas elas não caminham. Elas pedem para Deus. Elas ficam paradas. Mas... E aí a árvore, na verdade, está cada dia mais afastada, porque para alguns resultados, eles não poderão mais ser realizados dependendo do tempo que tu perde. Tá fazendo sentido? Tá. Então, assim, você continua tendo a dopamina que gera o desejo para chegar na árvore. Mas você tem que aprender a gerar dopamina para ser a pessoa que tu precisa ser hoje para chegar naquela árvore. Porque a caminhada, ela não é mais pela terra. A caminhada são pelas tuas ações. Pelaquilo que tu tem que fazer na hora que tu tem que fazer. Então, assim, se você não vive de acordo com quem você tem que ser, você nunca vai chegar no que você quer ter. Caraca, meu irmão. E aí as pessoas, lambada, hein? e as pessoas ficam esperando ter alguma coisa para poder desse momento serem felizes. Ah, não, quando eu comprar meu carro eu vou ser feliz. Aí o cara compra o carro e se sente um merda. Porque a área que gera dopamina é diferente da área que conquista, né? Quando você chega na conquista. Então você não sente o mesmo prazer. Então às vezes você se sente que fez muita força, mas que aquela conquista não fez tanto sentido. Por quê? Porque você não cresceu ao ponto de ver o valor nas coisas que tu conquista.
Então, a gente faz todo esse trabalho, desenvolve todo esse trabalho de crescimento pessoal, porque tudo vai ser consequência desse teu crescimento. Eu lembro que quando eu falia, a gente eu fiquei com um pouco de dinheiro, né, das lojas fechadas, vende isso, vende aquilo, entrega aqui. Aí eu virei para a namorada da época e falei assim, ó, tem esse dinheiro, vamos comprar um Honda Civic? Eu queria um carro zero, não sei o que, nunca tinha comprado, né, um carro zero. Ela tinha uma condição legal, aí deu uma de entrada, ela tirou, tanto na época era 65 mil, deve estar quanto hoje, não? Muito caro. Não sei. Aí, Tá mais caro, né? aí comprei, cara, um Honda Civic Zero, saí da loja estalando, cheguei em casa, estacionei, meu irmão. Eu lembro quando eu subi, eu falei, caralho, eu sou um merda de Honda Civic. Eu me senti um merda, me senti um cara destruído, falido, acabado, mas eu tinha acabado de comprar um Honda Civic. E me sentia muito mal pelo aquilo. Eu senti desejo para fazer, acreditando que aquilo me deixar feliz. Ele até me deixou até eu chegar em casa. Depois eu ficava pensando, cara, e aí? Pra andar com o carro tem que botar gasolina, tem que pagar o IPVA. E aí começou a me fazer mais mal ainda, que tudo eu tinha que pedir. Então, assim, falido, quebrado. E aí por que eu conto essa história? Porque quando a pandemia começou, eu quebrei de novo, entre aspas, né? Eu vinha tocando os cursos estavam fluindo, e quando chega a pandemia, meus cursos eram físicos, não eram digitais, não tinha nenhum curso digital. Então, eu não pude fazer curso, eu fiquei um tempão. Eu lembro que quando tudo fechou, eu estava dentro da Petrobras para fechar um contrato. Na segunda-feira que começou, eu perdi aquele contrato. Quando ficou decidido que ia ter fechado o lockdown, eu falei assim, eu vou sair melhor do que eu entrei. Eu fiz 8 cursos, eu terminei minha faculdade, eu saí gigante da pandemia. Não fico feliz por ela ter acontecido, mas não foi a pandemia, foi a forma como eu decidi encarar, sabe? Graças a Deus. Perdi um parente só. Peguei, minha mãe pegou, tive assim, muita gente que pegou, mas graças a Deus ninguém morreu. Mas eu saí gigante, cara. Saí gigante. Porque eu investi no único ativo que, se a gente investe, o resultado acontece, que somos nós mesmos, sabe? Então, assim, nós somos e os as pessoas, coadjuvantes, né, sim, cara? e as pessoas esquecem de investir nelas, né? As pessoas acham que as pessoas ficam. Hoje eu estava vindo para cá, escutei uma coisa interessante. O cara falou assim, cara, todo mundo que não conquista nada vai rir do que tu tá começando. Mas dificilmente alguém que conquistou alguma coisa vai rir do teu sonho, cara. Cara, porque o Do cara teu sabe o começo. processo. É isso. O cara sabe o que você passou. É isso. Não é à toa que, até pra gente finalizar, contar um pedaço aqui do... O que acontece? Quando eu montei o podcast, cara, só teve um amigo... Rapidinho. Calma aí. Posso falar aqui? Rapidinho. Fala, manda. Calma aí. Rapidinho. Segura aí. Não, deixa. Fala aí. Eu ia botar pra falar. Vai virar um corte maneiro isso aí. Vai virar. Deixa eu só responder ele aqui, que ele tá me falando. Fala aí. Tava falando quando tu começou. O que acontece? Quando eu montei o podcast... Ele aqui, ó. Ah, o Brito, né? Tá te ligando. Fala aí, Brito. Fala aí. Não precisa desmarcar não, meu irmão. Tá? Eu tô aqui, mas ele tá finalizando já. Tô até atrapalhando que eu... Porra, tu tá também. Ao vivo, irmão. A gente tava marcado? Tu tinha marcado comigo também? Porra, aí. Pô, Brito. Aí, os caras estão aqui Pô, falando. tu veio aqui, Brito. Porra, tu vai ter que vir aqui pagar a prenda, irmão. Não, depois de ter é o atrapalhado. Rômulo Brito? Não, é o Brito. Eu tô no... tá. Não, eu tô no podcast aqui do camarada que eu vou te trazer aqui pra gente bater um papo com ele. Valeu? Demorou, tu esqueceu de me falar, porra. Não anotei, valeu? Vê se tu... Beleza, amanhã é bom. Valeu? Já fiz a ponte aqui para... Valeu. Eu já fiz a ponte aqui para tu vir aqui. Eu contei a história aqui hoje que tu, porra, me desmentiu ao vivo, falando que quem escreveu o livro do alemão aí é tudo mentiroso. Porra, tu me arrasou. Mas a casa tá aberta aqui para tu vir aqui pra gente trocar uma ideia e falar do projeto aí desse ano.
Valeu, um abraço. Valeu, um abraço. Aí, pronto, marquei ao vivo pra tu. Comandante do GAT, do nono. Ele tava nesse strike. Esse Brito aí é o comandante do GAT? Porra, aqui, ele tava naquele strike lá, pô. Que eles deram essa semana. Não tô ciente, não. Aqui, pô, esse strike aqui, pô. Aí, aqui. Ah, tá. Aí, já tem história pra contar. Top, top. Irmão, seguinte, tu tem uma última mensagem pra dar pra galera aí? Pra rapaziada, tipo... Não, tu tava contando da história, só finaliza com a tua história, porra. Pô, já me atrapalhou, De quando tu começou, quando tu